A realidade da vida. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Eclesiastes 4:1. O ser humano é naturalmente vil e egoísta. As virtudes humanas mais ou menos reconhecidas pelos homens têm prazo de validade e condições próprias para se manifestarem. Há corações mais voltados para as trevas e aqueles capazes de distinguir trevas não tão densas. Contudo, o que tem que ficar claro é que não haverá um não salvo que agirá conforme a vontade de Deus. Suas ações, por mais aprovadas que sejam diante dos homens, jamais serão reconhecidas como boas diante de Deus. Geralmente, o que podemos ver de um pecador é apenas aquilo que ele quer que nós vejamos. Nossa visão se limita ao exterior. Apenas Deus conhece realmente o coração de um pecador. Só Ele sabe dos meandros da alma de um filho de Adão. Essa visão é real, mas enfatiza tão somente a capacidade humana de ler os acontecimentos com olhos físicos e mortais. No livro de Eclesiastes, Salomão se propõe a mostrar uma visão humana de toda a realidade, o mundo caído como ele é. Tal visão é interessante, pois é o entendimento do sábio. Sábio é aquele que consegue enxergar o que é o mundo sem Deus, a existência de um homem caído sem Cristo. Não há esperança. Não há explicações ou recursos para entender a própria realidade. Para o ímpio, a vida se assemelha a pensamentos que vão e vêm sem maiores consequências, algo que se dissipa com o tempo. Se desconsidera Deus, a existência é uma miragem. A realidade realmente não existe. É limitada ao momento, um ponto de contato das obras e da experiência no tempo. Viver no tempo e no espaço para o ímpio é uma contradição, pois finalmente o tempo aniquilará o espaço no qual se vive. A vida seria o desafio de dar sentido ao enorme nada. Para aquele que não admite a existência de Deus, como afirmada nas Escrituras, não há o menor sentido na vida. Os dias se passam na vertigem do tempo, na insegurança do fim certo que se aproxima imprevisível. Não há sentido nas obras, pois nem mesmo elas têm o poder de se eternizar. Não permanecerão vestígios da passagem de um ser humano após a morte. Tudo é apagado pelo tempo. Para aquele que vive assim, consequentemente, não há padrão para o certo e o errado, apenas a necessidade de satisfazer suas vontades, por mais terríveis que sejam, como forma de existir no tempo que tem nesta terra. A existência passa a ser o sentido da vida, o sentir-se existindo. O mal prevalece. O bem se torna utópico. Contudo, Deus não só existe, como também não se ocultou da vista dos homens, apesar do pecado. Sua glória está estampada em toda a criação, afirmando sua existência. A ordem que há na criação, a inteligência que se percebe, são provas indeléveis de que o Criador não só estabeleceu leis e princípios que regem todas as criaturas, como também mostra que é Ele quem mantém tudo funcionando. A finitude dos seres mostra que eles não têm capacidade própria de se manter, muito menos de garantir a ordem de sua própria existência. É importante, como sábios, entender o que é um mundo sem Deus. É exatamente isso que nos faz valorizar o conhecimento que temos na palavra. A angústia e a depressão chegam àquele que não tiver uma base sólida de conhecimento da verdade, suficiente para erradicar toda a insegurança e medo da própria existência. Cristo é chamado de vida de várias formas no Novo Testamento, porque nele é revelada e está a verdadeira vida.
Trata-se de uma existência com conteúdo, não vazia, preenchida com a verdade. O não crente só tem uma forma de existir, não pensando em sua própria realidade. Se o fizer, perceberá o profundo vazio, a inutilidade de seus atos, a hipocrisia de seu ser, a futilidade de seus dias. O crente, todavia, percebe que, ainda que aparentemente o mal impere, que os oprimidos e os que sofrem violência não recebam ajuda ou justiça nesta terra, na verdade, tudo está firmemente estabelecido por Deus. Ele executa juízo e justiça, até mesmo por meio de alguns atos antecipatórios na história do seu julgamento final. O crente descansa na solidez de uma vida consistente, reconhecendo a validade da retidão e das obras, se feitas em sua união com Cristo. A eternidade já começou a ser vivida por ele. O mundo passará, bem como toda a sua iniquidade, mas os salvos permanecerão. A vida é o próprio Deus em nós, seu Santo Espírito que já nos fez morada. Jamais estamos sozinhos. A morte, que para o ser humano caído é experiência de absoluta solidão, para o crente é a companhia de Cristo nos conduzindo para os braços do Pai. Compreendamos o vazio do mundo, não para sofrermos a desolação de toda a insegurança e fragilidade interiores, mas para exaltarmos a verdadeira vida, a única realidade que só pode conhecer aquele que está em Cristo. Enquanto o ímpio faz planos para esta terra, o crente vive propósitos eternos. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.